Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Joseone e hoje estamos juntos para mais um vídeo. Este vídeo, de forma um pouco polêmica, admiro demais a pessoa que fez esse vídeo. Iremos comentar a respeito porque muitos irmãos, presbíteros, pastores, mandaram essas mensagens tanto no Instagram como no WhatsApp a respeito desses termos usados por esse cidadão. Admiro demais a pessoa que fez esse vídeo, uma inteligência imensa, admiro demais. Mas, meus irmãos, hoje, nessa pós-modernidade, nesse secularismo que temos hoje, muitas pessoas se utilizam de argumentos históricos fantasiosos para defender as suas teses, usando até preceitos bíblicos. Por exemplo, quando um pastor ele quer avarento, ele vai utilizar a Bíblia para cobrar o dízimo e cita logo Malaquias 3:10. Exegeticamente, para mim, aquilo é o cúmulo do absurdo. Existem outras passagens muito bem aplicadas a respeito do dízimo, não só Malaquias. Mas o termo que vai ser usado neste vídeo, vou deixar bem claro, irmãos, não me tenha por ser intolerante, certo? Apenas estamos argumentando aqui argumentos de pessoas. Utilizamos aqui, observe só, léxico, Novo Testamento. Usamos aqui Novo Testamento de Nestor Aland. Usamos também Novo Testamento, edição SBB, quarta edição. Usamos também interlinear. Usamos também lançamento 2025, Novo Testamento, edição leitura. Usamos também Bíblia interlinear, certo? Grego. Usamos também o termo grego aparato bíblico e usamos também a Bíblia palavras-chave. Bíblia muito boa, por sinal. E vamos ver aqui o termo usado por este cidadão. Observem bem o vídeo que vai ser olhado agora. Queria que este vídeo ficasse pequeno, mas não tem como, certo? Observe aí. Como é que eu sei que Paulo de Tarso era homossexual, sem sombra de dúvida? No grego koiné, que o Novo Testamento é escrito no grego koiné, os primeiros textos do Novo Testamento são as cartas de Paulo apóstolo, que escreveu em grego, que era o inglês da época. A palavra mais comum para você se referir ao sodomita, que era o homossexual do Antigo Testamento, era malakoi. Malakoi. Mas quando Paulo escreve a condenação aos homossexuais, em ressentimento à sua desilusão com a Polônia de Tiana, ele usa o termo arskenoites. E só ele usa esse termo para se referir ao homossexual. E quando você lê o Atos dos Apóstolos que Lucas escreveu no original, quando Paulo vai ser linchado lá em Jerusalém, eles chamam Paulo no termo que só Paulo usa para se referir aos homossexuais. Então Lucas é maldosinho. Lucas joga no ventilador. Ele deixa esse detalhe. Mas você só vai saber lendo a Bíblia no original. Observaram, meus irmãos, o termo que ele usou, malakoi e acernocoites, certo? Então vamos analisar aqui um termo grego dessa Bíblia aqui. Nós vamos ver aqui agora, certo? Nós vamos analisar todas, mas dessa daqui. Todas é as mesmas referências, certo? Vamos lá. Então está aqui, vou dar um zoom para vocês verem aqui, ó. O termo de 1 Coríntios 6:9. Ele vai usar o termo malakoi de vermelho, está aí, vocês estão vendo, e acernocoitai, não é acernocoites, como ele chama, acernocoitai. Coites vem de coito. Então, deixar bem claro para os irmãos que a palavra malakoi que ele usa no Novo Testamento não se refere para as práticas sodomitas. Não se refere. Se refere apenas a homens afeminados.
Para as práticas sodomitas, que era homem com homem, Paulo utilizou o termo arsenecoitai, que está o termo aí de azul. Então, é usado nesse termo tanto em 1 Coríntios 6,9, como em 1 Timóteo 1,10. Mas de onde vêm essas teorias, esses surgimentos, certo? De forma etimológica, Paulo em nenhum momento foi gay, que não existe nenhuma história para isso. Essa palavra malacói vem de malacos. O que era malacos? É algo que era suave, macio e delicado. Malacói já é plural, certo? Deriva de uma ideia física de algo mole, flexível e sem firmeza alguma. Este é o termo utilizado. O uso clássico disso era para tecidos finos, roupas delicadas e algo confortável ao toque. Isso que era usado. Vocês vamos ver isso aí em Mateus capítulo 11, verso 28. Vamos ver esse termo também chamado malacói lá, se refere a tecidos de roupas finas. O uso grego clássico helenístico usou a palavra malacos para se referir a algo fisicamente macio, a frouxo, a fraco, sem resistência. Mas no sentido cultural grego-romano, o não moderno era usado para afeminado ou efeminado. Aristóteles e outros filósofos, ele usou o termo para descrever falta de autocontrole, fraqueza moral e até luxúria. Ele utilizou esses termos para se referir a isso aí. Então, o significado exegético de malacói, ele sempre vai aparecer lado a lado com a Sernecoitai. Se você observar aí, malacói, uté, a Sernecoitai, vai estar os dois termos juntos. Ele vai usar tanto a prática para efeminados, como para práticas sodomitas. Malacói, mais uma vez, não foi usado para práticas homossexuais sodomita, e sim para práticas afeminadas. A maioria dos lésbicos vai trazer o quê? Homens passivos, certo? Das práticas de homossexuais, jovens prostitutos, especificamente nos contextos grego-romano, certo? E até homens entregues à luxúria e à falta de domínio próprio. Isto era usado o termo, certo? Importante, irmãos, não é o termo genérico para homossexuais, mas sim o termo moral de comportamento que era associado a isso, ligado à passividade, certo? Sexual e à decadência moral. Então, ou a decadência ética. Estes eram os termos usados. Então, diferente de malacói e a Sernecoitai, malacói é passivo, afeminação, até indulgência sensual. Aí eles vão usar um anacronismo para se referir ao celibato do apóstolo Paulo, que não tem nada a ver, não existe nenhuma situação referente a Paulo. Isso é um anacronismo moderno, sem base histórica, bíblica ou linguística para isso, certo, meus irmãos? Então, observem tudo que vai ser analisado aqui. Mas, quais os termos que Lucas, como ele usou aí, usou para Cristo, para Paulo, como afeminados? Lucas nunca usou termos desse tipo para Paulo, biblicamente falando, e não existe nenhum contexto histórico. Vamos lá. Em 24:5 de Atos, Lucas se refere a Paulo como besta ruim, homem preste, praga, que quando ele foi arrastado ali, até mesmo pregando o evangelho. Em 24:1, ele chama Paulo de acusador, ou até de agitador, de sedução, que é chamado o termo laimós, certo? Laimós, que era justamente um nome que se dava a pessoas que agitavam e causavam revoltas, porque para eles era líder da seita dos nazarenos. E até 24:6 diz que Paulo ele era um profanador do templo. Então, Lucas não se refere a nenhum termo para Paulo, como malacói e a Sernecoites, ou a Sernecoitai. Não se refere a nenhum. Mas ele se utiliza de um texto baseado em Apolônio de Tiana, certo, irmãos? Não existe, não há absolutamente nenhuma evidência bíblica, histórica ou acadêmica que Paulo tenha sido homossexual. Não tem nenhuma, certo? Nem que tenha qualquer relação sexual ou outro tipo de coisa.
principalmente com esse Apolônio de Tiana, certo? Isso é uma ideia falsa, que resulta numa confusão histórica, mais um anacronismo moderno, certo? Por quê? Porque Paulo morreu entre os anos 64 e 67, e Apolônio ele nasceu no ano 15 depois de Cristo. Mas nisso aí não há nenhum registro, encontro registrado com Paulo, uma carta, uma menção cruzada ou fonte antiga ligada aos dois. Observe aqui também um termo bíblico que vai ser usado em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 10, como vocês vão ver aí agora no slide. Está aqui, ó. Timóteo 1 e 10. Impuros sodomitas. Sodomitas, no Strong, vai trazer a referência G733, certo? Quando você clica na referência do Strong, vai estar lá arsenecoites, olha só, arsenecoites, certo? Esse é o termo original, só que lá em 1 Coríntios vai estar arsenecoitais, certo? Era alguém que se deita com homem e com mulher. Aí se refere também sodomita ou prática homossexual. Este é o termo usado pelo apóstolo Paulo. Meus irmãos, muito obrigado. Se gostou, curta e compartilhe com outros.